Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. 98 Talks, uma conexão direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. São 7 horas em ponto, a gente está entrando no ar com mais uma edição do 98 Talks nessa segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022, um fim de semana para esquecer, para tirar do calendário para quem mora em Minas Gerais. Está entrando no ar o 98 Talks, um resumo das notícias do dia, oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. É só você acessar distribuirhigiene.com.br. Na produção do Talks, Vitor Duarte, você acompanha as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo no portal 98live.com.br. Lá tem a aba chat para você conversar com a gente. Conectados também com a Rede Mais HD, afiliada TV Record, interior de Minas, Varginha, sul de Minas, Juiz de Fora, Zona da Mata, Montes Claros, norte de Minas. São mais de 200 municípios em todo o interior do estado. Participe com a gente também pelas nossas redes sociais, @Rádio 98 Oficial, @Rede Mais HD, ou então pelo WhatsApp, claro, 3199-316-9898. Vamos ver quem está com a gente na ponta da linha, porque eu estou aqui meio num voo cego, ainda não me avisaram quem está nesta nave. Rodrigo Carneiro, feliz em vê-lo, salve, salve, tudo bem? Cadê o Rodrigão? Tá sem voz o Rodrigo, hein? Tô sem áudio do Rodrigo aqui. Agora sim. Agora sim, perfeito. Tô te ouvindo muito bem. Boa noite. Prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Boa tarde aqui para mim. A internet está um pouco ruim, mas a gente vai conseguir estabilizar ela até o final. Como é que tá as coisas aí nesse final de semana traumático, né, Paulo? Para esquecer. Para esquecer, olha, eu particularmente vivi uma situação bastante delicada. Eu fiquei ilhado por algumas horas, o domingo todo ilhado, sem poder sair de onde eu estava. Depois aí com as liberações parciais que foram feitas das rodovias, hoje eu consegui fazer meu deslocamento, e de Itatiaiuçu até aqui, indo por Itaúna, por onde eu optei por ir, porque era a única saída, aproximadamente 100 quilômetros, cento e poucos quilômetros, eu demorei quase 4 horas para fazer esse trajeto, porque todo o trânsito está sendo desviado por esse trajeto. Quem também fez esse trajeto e no sábado conversou conosco foi o Luiz Fernando Rocha, que estava indo de Belo Horizonte para Varginha e até narrou para a gente onde é que estavam os principais pontos de estrangulamento da 381. Diga lá, Luiz, boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo, Rodrigo, nossos amigos que nos acompanham pela 98, pela Rede Mais. Eu já vou começar polemizando, eu já vou começar discordando de vocês. Acho que não foi um fim de semana para esquecer, não, gente. É um fim de semana para a gente lembrar. Tanto quem faz o turismo de uma forma... Escolher bem a palavra que eu vou usar aqui para a gente não ter problema depois. De uma forma irresponsável, né, que estando em áreas perigosas, em momentos perigosos, e eu não estou com isso colocando a culpa nas vítimas, é óbvio que não, mas elas estavam lá. Eu estava lá 1 ano atrás, exatamente nessa mesma época, e eu me lembro que eu só fui porque não estava chovendo nos dias anteriores e no dia que eu fui, senão eu não iria. São escolhas que a gente faz. Então, tanto para os turistas quanto para os gestores, né, que dependem de uma situação de turismo como essa, em que você conta com a natureza, né, para sustentar o seu povo, sua região, esses gestores também têm que ter responsabilidade, né? Tem que saber o que está acontecendo. Não dá para você assumir esse compromisso de gerenciar uma cidade, uma região, como é o caso de Capitólio, e fingir que não sabe, ou realmente não saber, o que eu acho que é até pior, né? Que você não controla tudo, especialmente a natureza. Então, eu acho que não é um fim de semana para a gente esquecer, não. É um fim de semana para a gente lembrar. Sobre essa viagem de Belo Horizonte para cá, Paulo, um horror. Porque, mais do que as condições climáticas, né? Infelizmente, a gente tem
a maior parte dos motoristas que tem responsabilidade também no trânsito, né, que dirigem como se estivessem realmente numa chuva torrencial, com estradas cedendo encosta e etc. E tem uma parte de motoristas que dirigem como se estivessem numa pista de corrida, de Fórmula 1, de testes, especialmente alguns motoristas de caminhões grandes, né? Não todos, obviamente, gente, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo exatamente a menor parte, mas são esses que causam acidentes em situações como essas que a gente viveu, que tem vivido no fim de semana para cá, e são esses que complicam a vida ou colocam em risco a vida de outras pessoas, né? Nós tivemos alguns sustos no caminho por causa desses motoristas irresponsáveis. É uma minoria, e uma minoria que pode matar. Então, eu acho que no resumo dessa conversa, para mim, uma situação que a gente precisa lembrar para tentar fazer com que ela não aconteça mais no futuro, que eu acho difícil, infelizmente. Eu sou um pessimista. Não, e você... Luiz, diga lá, Rodrigo. Não, é só para poder colocar mais lenha. Eu não trato o que ocorreu, eu acho que o Luiz colocou muito bem. É uma fatalidade que ocorreu em Scarpas. A gente tem que lamentar pelas perdas e não buscar culpados. Eu acho que o caminho correto, humano e coerente seria esse. Evidente que a falta de informação e educação também das pessoas na questão ambiental, sobre os riscos e as informações, isso não é um problema de Capitólio, é um problema epidêmico nacional. As pessoas, elas têm aí tratam com muita naturalidade algumas práticas turísticas sem muita responsabilidade de informação e acesso mesmo à informação. Geralmente são comunidades muito pobres, pessoas que estão buscando aí uma forma digna de trabalhar e conseguir seu sustento, correto, mas que a gente precisa ampliar essa discussão do turismo mais profissionalizado, então um trabalho com mais propriedade, né, para que amplie essa discussão ao ponto da gente conseguir levar aí a informação e a educação não só para os operadores de turismo, mas também para os turistas. E com relação à estrada, é isso mesmo, as pessoas são mal educadas com força, dá vergonha mesmo você ver a turma andando na estrada no Brasil, fica parecendo que eles compraram carteira. É possível que alguém validou esses motoristas, né, Paulo? É uma situação delicada. Hoje pela manhã eu estava vindo de Itatiaia-Sul para cá, para desviar dos buracos, as carretas jogam suas carretas para cima da gente. E aí tem uma lição de direção defensiva que eu recebi há muito tempo. Eu sempre que estou ultrapassando ou ao lado de um caminhão, eu sempre estou olhando para a roda dianteira dele, porque a roda dianteira diz o que ele vai fazer. Então eu estou sempre antevendo pela roda dianteira os movimentos que o motorista vai fazer. Mas você leva susto demais. Vamos falar um pouquinho sobre chuvas, né? Porque 9 o número de mortes no período chuvoso, 2021, final do ano passado, e 2022 hoje, isso em Minas Gerais. Os dados foram atualizados pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. De acordo com o órgão, mais de 17 mil mineiros estão desalojados ou desabrigados. As últimas mortes registradas aconteceram na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher ontem, domingo, foi soterrada depois do desabamento de uma casa no bairro São João Batista, na região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. Em Betim, um homem de 38 anos morreu depois de ser soterrado no bairro Citrolândia. A SEDEC também mostra que 3.499 pessoas estão desabrigadas e outras 13.734 desalojadas. 165 municípios em situação de emergência. É uma situação caótica. Olha, eu vim hoje observando durante todo o percurso que eu fiz na estrada e também quando estava lá, porque eu estava num sítio e a gente tem uma preocupação enorme porque a maior parte da área é terra, a terra já está saturada, já não há mais permeabilização da água, a água está começando a aflorar e a terra já não absorve mais a água que cai e a gente fica morrendo de medo. Eu, por exemplo, andei em algumas regiões ali perto onde eu tenho sítio, ali nas Pedras de Itatiaia-Sul, e também nessa minha ida e vinda observando as margens da estrada, os rios, os alagamentos, os córregos. É uma situação que, pelo menos, dependendo do que a gente está vendo aí nesse desenho de previsão do tempo, até quarta-feira nós teremos
essa realidade de chuvas fortes ou chuvas intermitentes. E esse é o grande problema. A chuva não dá uma trégua. E aí, eu lembro, por exemplo, que num cálculo rápido, desde o dia 28 de dezembro, não deixa de chover na região metropolitana e na região central de Minas. Então, é muita água para absorção da terra. Os leitos de todos os rios estão saturados. A notícia não é uma boa notícia, porque não tem notícia boa nessa hora. É uma notícia que deixa a gente um pouco mais aliviado, é que nas cabeceiras dos grandes rios da região metropolitana e da região central, a chuva está diminuindo. Então deixa a gente um pouco mais aliviado. Luiz, sul de Minas, como é que está a situação no sul de Minas? Assim como no resto do estado, Paulo, tem chovido direto. Aqui, especificamente nessa parte do sul de Minas, o sul de Minas é muito grande, né? Vai até o sudoeste, lá de Passos, até quase na zona da Mata, Campo das Vertentes e São Paulo. Então, nessa parte do sul de Minas, que é uma parte mais central dessa região do estado, não tem chovido em tanto volume quanto choveu em Belo Horizonte, por exemplo, nesse fim de semana e nos dias anteriores, né, quinta, sexta-feira. Tem uma chuva mais constante, mais frequente, mas ela não é uma chuva nesses volumes que a gente acompanhou aí em Belo Horizonte, pelo menos não por enquanto. É o que a gente esperava, né? Uma hora ia chover, porque a estiagem nesses últimos anos foi mais dura do que as chuvas. Eu não acho que pode surpreender ninguém mais, Paulo. Sabe aquela conversa que a gente escuta no noticiário, quando o pessoal fala assim... Você falou isso esses dias até num grupo nosso aí. Choveu nesse fim de semana mais do que o esperado para a média do mês. Eu tô achando que a média do mês está errada já, né? Que precisa ser revista. Porque quando chove, tem chovido muito. Então a gente precisa... e eu volto a falar. Óbvio que não é culpa só de gestor público, gente. Mas o gestor público tem que se antecipar. Tem que entender o que acontece. Se eu moro numa região acidentada, eu tenho que saber quais os riscos. Eu tenho que saber quantas pessoas na minha cidade moram em área de risco, quantas pessoas precisam ser removidas no caso de uma emergência, como aconteceu na região de Pará de Minas. Se tem alguma barragem, como é o caso de Nova Lima, da área lá de Nova Lima e Congonhas. Enfim, o prefeito tem que saber o que está acontecendo ali e ele tem que correr atrás. Não é só do voto que ele tem que correr atrás. Ele tem que correr atrás de soluções para problemas que são crônicos, que não são da gestão dele, que vem de muito tempo, mas ele tem que saber o que está acontecendo. Então não pode ser mais surpresa para ninguém, né? Rodrigo, você que está acompanhando a distância, Luiz, diga. Não, desculpa, pode falar, Paulo. Não, você que está acompanhando a distância, porque o nosso impacto aqui é um impacto direto, né? A gente está sendo impactado pela notícia, impactado pelas condições climáticas, impactado por informações que a gente recebe de amigos. E você que está à distância, eu queria saber como é que você está observando tudo isso. Você que, né, tem a distância para observação e talvez dê até uma dimensão maior ou menor do que aquela que a gente tem aqui. Não, primeira coisa, eu quero começar falando que as minhas férias não valeu, viu? Porque acordando aqui às 6 horas da manhã para começar a trabalhar, pegar notícia, conectar, falar, ajudar à medida que for possível, a distância também é bem aflitivo. Vocês estragaram completamente minhas férias. São Pedro não está de bem comigo. E é uma situação que, Paulo, para quem está de fora vendo, mais do que a gente já viu, né? Assim, já tivemos chuva, acho que não nessa proporção no qual a capital foi tão amplamente atingida, então a gente fica mais sensível porque a gente mora na capital e aí acaba também as formas também a vida das pessoas, mas o que a gente está vendo são anos e anos de gestão no qual os prefeitos das cidades, eles ganham um mandato para poder gerir durante 4 anos, então obrigatoriamente ele tem que fazer o seu mandato acontecer naqueles 4 anos para que a população tenha a percepção de valor. Então, ninguém quer fazer a obra subterrânea porque ninguém vai ver, não vai dar valor, não vai dar a reeleição a ele. E, ao mesmo tempo, vem com propostas messiânicas, prometer, isso me irrita mais ainda, sempre após uma calamidade, aparece sempre algum que fala grosso, que bate na mesa, que tem aquele olhar mais populista, jogando a culpa em alguém,
buscando o culpado e se isentando da responsabilidade ou até mesmo trazendo soluções também messiânicas. Então, e o povo, pela falta de cultura, em sua grande parte, acaba embarcando nesses discursos messiânicos, sem entender de fato que enquanto a gente não tiver um gestor público que obrigatoriamente precise olhar por mais do que os 4 anos do seu mandato, obrigatoriamente, como é feito lá em... Ai, Paulo, me ajuda aí, lá no sul, a cidade que tem o CODEM instaurado. Maringá. Que é o Maringá. O CODEM, que é uma iniciativa mista, né, público-privada, é um comitê que se une para aprovar as obras que Maringá em sua infraestrutura. Então, tudo que é proposto pela prefeitura, para ser autorizado que se faça, tem que passar antes pelo Conselho Municipal do CODEM, que tem lá iniciativa privada, tem lá órgãos, ONGs, enfim, uma série de pessoas lá com a visão ampla de cidade, de desenvolvimento. Então, não tem muito espaço em Maringá para que as pessoas criem essas obras populistas ou que tenham esses discursos messiânicos. Então, a gente poderia primeiro refletir com relação a isso, sobre esse perfil de político, se a gente quer e se a gente precisa, ou se a gente realmente a enxergar esse problema de uma forma mais profunda, e não com discurso raso. O problema, literalmente, o Luiz falou, ele é a maldita da eleição. O cara não quer fazer porque ele não se reelegerá. E o povo que esquece, a gente está hoje em janeiro, em abril as pessoas não lembrarão mais da chuva, que ficaram lá ilhadas no Alphaville, ficaram ilhadas nas outras regiões da cidade, em outras cidades do interior de Minas. As pessoas se esquecerão muito rápido, tem mais uma eleição, vem uma proposta messiânica, a gente cai no conto do vigário e acaba tratando isso de uma forma muito superficial. Me irrita muito. O Rodrigo, eu até acrescentaria isso, eu talvez não... eu sou uma pessoa que sempre atribui muita responsabilidade ao gestor público, eu carrego muito nessa tinta, mas nós estamos vivendo um problema que o Luiz até falou, está na hora da gente mudar as nossas médias históricas, né? Porque nós estamos vivendo uma transformação da relação do ambiente. O planeta, a nossa casa está reagindo. De uma certa forma, a nossa casa está nos dizendo, olha, estão ocupando mal, estão impermeabilizando o solo, não estão seguindo algumas regras mínimas que deveriam seguir para que se mantivesse o ambiente inteiro, integral. E aí, é claro, também somado a tudo isso, a questão de que prefeitos, por exemplo, só pensam em obras de chuva no período da chuva. Né? Você passa um ano inteiro sem que ninguém fale nada a respeito das obras das chuvas. Agora, por exemplo, os leitos dos rios, né? Que precisam ser novamente interpretados na sua capacidade, desassoreamento, movimentos de terra que são feitos às margens do rio e que acabam comprometendo a capacidade da calha do rio. Tudo isso a gente tem que observar. O ser humano, ele tem uma atitude muito irresponsável com a relação da manutenção dessa nossa grande casa, que é o planeta Terra. E aí você vê, por exemplo, nós acabamos de ver esse ano mesmo a Alemanha, a Itália, com enchentes. Né? E mais uma coisa, nós vamos ter que começar a observar, porque o ano passado a gente observou isso, nós vamos ter que observar, talvez agora, períodos de inverno mais longos, mais rigorosos. Nós estamos desalinhando o planeta. E é preciso que a gente entenda essa responsabilidade nesse desalinho. O Luiz já até tocou num assunto que é o nosso próximo assunto aqui. Oi. Diga. Não, eu posso só fazer uma observação, vou tentar ser o mais sucinto, prometo que eu vou falar muito rápido. Recebi aqui de um grande amigo meu, que é o Ascano, uma pessoa que tem uma admiração incrível por ele. Além de ser uma pessoa extremamente culta, trabalha com a parte de mineração e me passou... Desculpa, eu estou mexendo aqui, gente, eu estou todo errado aqui hoje com a minha conexão aqui, eu estou tentando melhorar. Então, o Ascano, ele me passou informação muito interessante sobre uma pauta do ISG. Ele trabalha nos Minas, ele é um dos diretores e tem uma experiência muito grande nessa área.
E ele tocou num tema aqui agora comigo que eu acho muito importante a gente falar, porque dá esperança para as pessoas, que é o ESG, que é o Environment Social Governance, que é uma sigla que as empresas... ESG é Environment Social Governance, que é a sigla que remete a políticas e práticas das empresas que vão muito além daqueles planos que o governo, ou a justiça, ou o seu setor é obrigado a se comprometer tecnicamente. São que as empresas tomam porque elas estão enxergando que o mundo mudou. E elas, por conta própria, elas acabam trazendo aí uma série de benefícios e de gestão muito mais eficiente em busca de um bem maior. E ele me trouxe a informação agora que eles estão trabalhando de uma forma muito legal na Uzi Minas, que eles investiram milhões de um jeito muito mais caro, mas que a forma de você fazer o manejo desse... como é que chama, gente? Desculpa. Como é que chama esse negócio da barragem? Que você vai... Rejeito. Dos rejeitos, desculpa. Dos rejeitos, a forma de você empilhar, ele é infinitamente mais cara do que é usado hoje, tradicionalmente, e da forma como ele é tratado aí, até mesmo por uma questão ambiental que teoricamente seria adequada. Eles foram além. E é importante a gente falar isso hoje. Por que eles foram além? Porque eles tomaram a decisão, acredito que na minha cabeça, de que não adianta eles fazerem ter uma visão apenas voltada para o lucro e extrair daí o seu maior benefício como empresa. Tem que ser um propósito muito maior. O mundo mudou. O Luiz falou isso, você falou isso, a gente fala isso, e as empresas, algumas delas têm enxergado isso. E conseguiram entregar coisas que vão além daquilo que elas são obrigadas. E com isso a população vai interpretar, na minha cabeça, no futuro, quem são realmente as empresas cidadãs de verdade, com muito além do slogan, que vai, na prática, buscar uma relação com o meio ambiente de forma honesta e, de fato, efetiva e eficiente para as pessoas. Então, eu quis só trazer essa informação de uma forma até um pouco complexa, desculpa porque minha conexão começou a falhar aqui, agora eu fiquei um pouco perdido, porque eu acho que no meio de tanta notícia ruim, é importante a gente ver que algumas grandes empresas estão buscando por conta própria, através dessa nova forma de enxergar aí, pelo ESG, que é tão falado hoje, que cada vez mais estará nas pautas dos jornais, que as empresas estão literalmente comprando essa nova forma de enxergar o seu valor para a sociedade e de retribuição também, de se relacionar com a população, e que, independente do governo, as empresas vão fazer esse papel e para elas sobreviver no mercado de trabalho. Então, isso é a minha visão, é como eu acredito que o mundo está indo, pelo menos o mundo inteiro está sendo assim. No Brasil, agora a gente vê que a Uzi Minas está indo pelo mesmo caminho, e que é uma notícia fantástica. E que eu espero que a Valorec também aprenda e vá pelo mesmo caminho, que a Vale um dia aprenda e vá pelo mesmo caminho, que não é o MP ir lá e te obrigar, é simplesmente você tomar as melhores iniciativas por uma questão natural, porque o mundo mudou e você precisa se adaptar a essa nova realidade. O que a gente espera é que os consumidores também entendam que a partir de agora nós devemos consumir produtos que sejam produzidos por empresas que tenham essa responsabilidade. Porque não vai adiantar nada a empresa investir, não vai adiantar nada criar-se um movimento de desenvolvimento do meio ambiente, do social e da governança corporativa, se o consumidor não perceber e não tiver o ato, a intenção de começar a consumir daquelas empresas que têm esse compromisso. Porque senão vai ser quase que inócua essa ação. Mas o Luiz tocou num assunto que está preocupando muita gente, que é a usina do Carioca, da Santanense, no Rio São João, que tem aí um volume muito grande de água, mesmo depois de aberta parte das comportas, ou a totalidade das compostas, e está assustando o pessoal de Conceição do Pará, de Onça do Pitangui, Pará de Minas, toda uma região que pode ser afetada no rompimento. Está sendo monitorado esse barramento. Hoje o governador Zemin Capitólio disse que a situação no local tem uma leve melhora comparado com os dias anteriores e, segundo ele, estão sendo monitoradas todas as barragens do estado. Essa barragem, a barragem da usina do Carioca,
já tinha reduzido cerca de 30 centímetros, de acordo com as informações do governador Romeu Zema. Agora, é bom lembrar, e as pessoas estão fazendo uma confusão, inclusive veículos de comunicação fazendo uma grave confusão. A barragem, o barramento lá da usina do Carioca é de uma usina hidrelétrica. Não tem nada a ver com mineração lá. As pessoas estão fazendo essa confusão. Lá não é atividade minerária. Lá é a Santanense, a Companhia Santanense de Itaúna, que é uma companhia que tem uma grande importância no desenvolvimento econômico do estado, que mantém uma usina hidrelétrica funcionando. E essa usina hidrelétrica, a usina do Carioca, que tem a possibilidade de alagar. Inclusive, hoje nós conversamos com o prefeito de Pará de Minas, o Elias, e o prefeito de Pará de Minas já falando da preocupação, principalmente Pará de Minas, que tem uma grande força de ação do agronegócio, de algumas granjas que já foram invadidas pelas águas, com perda de matrizes, com perda de porcos, de frangos, de aves, que já foram submersos pela água. E a atitude de outros que estão desesperados, tentando salvar mais essa atividade econômica tão importante para o estado. Mas só para a gente falar que a barragem da usina do Carioca não é uma barragem da mineração, não é o que aconteceu, por exemplo, com o vazamento do dique, o vazamento do dique da Valurec, que invadiu a 040. A 040, inclusive, já está liberada. Nas duas pistas já foi feito o processo de liberação, já está tráfego restabelecido, longe do normal, mas restabelecido na 040. Luiz. Ô, Paulo, liberado é modo de dizer, né? Porque ali nunca foi liberado, nem quando ela está livre, né? É uma porcaria de estrada, mal sinalizada, mal traçada, que vai ao longo dos anos, com ou sem privatização, com ou sem pedágio, é uma porcaria. Quem tem que passar por ali sofre desde que eu me entendo por gente e vai continuar sofrendo nos próximos anos se não for feito nada para mudar o traçado da estrada, a estrada de uma forma geral. Então, quando a gente fala liberado, a gente quer dizer que o trânsito está indo, mas ali, desde sempre, é um sofrimento. O grande problema naquela região e na 040 é que uma empresa via 040, e aí eu falo com maior tranquilidade, porque acompanhei desde o processo de licitação, ganhou uma licitação, ganhou de presente uma pista duplicada de Belo Horizonte até o Trevão de Curvelo, passou a cobrar pedágio do Trevão de Curvelo até Juiz de Fora. Porque foi a única obra que fez, né, Paulo? Na verdade. Não fez, não foi eles, não foram eles. Arrancou árvores e fizeram o posto de pedágio. Fizeram o posto de pedágio e arrancaram árvores. E a 040, inclusive, está querendo se retirar da concessão, porque alegam que levam prejuízos. Mas não fizeram nada, absolutamente nada daquilo que foi acordado com o seu contrato de concessão. Você pega, por exemplo, a Arteres Fernão Dias, que faz a administração da 381 de São Paulo, de Belo Horizonte a São Paulo, Belo Horizonte. Você vê a diferença de ação entre uma e outra, o comportamento da Arteres. A Arteres hoje eu vi subindo uma série de máquinas passando ali de Itatiaiuçu, subindo a Serra de Igarapé, provavelmente para reparar a parte da estrada que caiu ali na Serra de Igarapé, que está impedindo a circulação. Mas é absurdo você ter uma concessão pública que não é obedecida nos termos em que se foi assinado um contrato. A 040, por enquanto, só cobra pedágio e nada, absolutamente nada fez. O trecho, por exemplo, de Belo Horizonte até Conselheiro Lafayette é vergonhoso. Dá dó a gente ver o trecho de Belo Horizonte a Conselheiro Lafayette, e o Luiz está coberto de razão, uma porcaria de estrada que tem pedágios, 2 pedágios nesse trecho que eu falei. 2 pedágios nesse trecho que eu falei, onde nada foi feito e nada será feito, porque até agora já se fala na relicitação, tanto do Trevo de Curvelo até Juiz de Fora, como de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, e agora parece que a tentativa é de uma licitação ou relicitação do trecho integral para uma mesma empresa. Ô Paulo, e o volume de caminhões de mineração que passam por essa via e deixam um lastro lá de sujeira, atrapalham bastante o asfalto, e não existe aí também nenhuma conversa nesse sentido, no qual exista uma compensação, que se crie de fato uma estrada paralela, como já foi dito no passado, e que coloque esses caminhões fora da estrada principal, para que a gente tenha pelo menos no mínimo de segurança, porque os caminhões eles atrapalham ainda mais aquilo que já é ruim, né?
Não facilita, não ajuda absolutamente nada. Para quem está na Rede Mais HD e na live da 98 Live, as imagens que nós mostramos agora, anteriores, são da usina do Carioca, onde a água já passa por cima do barramento. Essa ponte é aonde, Vitor? Só para eu me situar aqui, essa ponte é uma das pontes de acesso, eu acho que as cidades da região do Vale do Aço. E a Nova Era, por exemplo, tem uma ponte pênsil na cidade que está, parece que quase que condenada por conta do volume de águas que passa por baixo dela e que está deixando essa situação. Agora há pouco, para quem está pensando em estradas, e se eu puder dar um conselho, não vá, fique em casa, não pegue estradas, mas agora há pouco foi liberada a 381 na ponte do Paraupeba, ali em São Joaquim de Bicas, nos dois sentidos. Até então estava também impedida aquela região. Nós falamos rapidamente, mas vamos dar mais uma pincelada, porque hoje nós conversamos com um geólogo no Central 98, eu não estava aqui no Central, mas Carol, João e Lucas conversaram com o geólogo, o professor Pedrosa, que conversou conosco a respeito das características de descolamento daquela pedra, daquele painel de pedras lá em Capitólio. O Luiz já abordou o tema, dizendo do turismo responsável. Eu acho que 99,9% dos turistas brasileiros que foram a Capitólio tiraram fotos daquele mesmo local. Inclusive o Luiz, que postou vídeo hoje do ano passado, ele passeando lá naquele mesmo local. Eu já fui lá mais de uma vez. Eu já fui lá 3 vezes naquele mesmo local. É sinistro, porque eu lembro da primeira vez que eu fui, eu falei, eu quero ir embora daqui, porque o espetáculo é ver pedra caindo. Opa, peraí, pedra caindo pra cima de mim, já chega as que a vida me joga. Não dá pra ficar olhando pedra. Mas enfim, uma tragédia o que aconteceu em Capitólio, e tudo indica que haviam sinalizações muito claras de que aquilo podia acontecer. Eu não sei se vocês acompanharam no Central, Luiz e Rodrigo, o professor Pedrosa explicou que a pedra fica ali por uma questão de atrito, né? E quando vai solapando ali a relação do atrito, ela se descola, e ali, pela forma como se descolou, tudo indica também, por análise de geólogos, que a base dela foi solapada e ela cai de uma vez em cima de uma das lanchas inteiramente, depois prejudicando muitas outras que estavam ao lado. Qual que é a opinião de vocês? A cena é terrível. A cena é terrível. Eu imagino o seguinte, eu penso o seguinte, quando a gente fala de barragem, seja de barragem de água ou barragem de rejeito, nós estamos falando de uma obra artificial, né? Uma obra feita pelo homem. Não sei se existe barragem natural. As barragens são artificiais, elas são feitas para barrar ou resíduos, no caso das mineradoras, de outras atividades, ou água, né? No caso de uma usina hidrelétrica, ou no caso simplesmente de um desvio de curso, que as pessoas fazem aí com alguma frequência até. A transposição do São Francisco, um desvio de curso, tem que ter barragem para fazer aquilo. Não estou julgando o valor da obra, a necessidade da obra, gente. É evidente que no mundo moderno você não vive sem atividade minerária, você não vive sem a atividade hidrelétrica no Brasil, que não investiu em outra matriz. A gente sempre fala disso aqui, né? Historicamente, a matriz energética brasileira, o que faz a luz da sua casa acender é a água, é a usina hidrelétrica. Então, há necessidade das barragens. Mas, em sã consciência, qual ser humano com o mínimo de formação intelectual pode achar que não vai ter problema quando você desvia a água para um cânion, como é o caso de Capitólio, e ela fica ali ao longo de 50, 60 anos, batendo ali naquelas pedras, sacudida pelo motor de lanchas, pelo som de aparelhos de som das lanchas, de vozes, de pessoas que, como o Rodrigo bem falou, não tem educação, que às vezes sobem lá na pedra, querem pular de lá, querem fazer rapel, seja o que for. Então, isso fica sendo sacudido de maneira artificial. Ali não era para ter água, e tem água, e a gente acha que não tem que ter uma contenção, não tem que ter um monitoramento, não tem que ter um trabalho de cuidado por trás disso. É só explorar o turismo, é importante, gente, é essencial. Para 39 cidades da região de Furnas, é essencial o turismo ali. Não tem nada de errado nisso, não. Não tem nada de errado explorar o turismo, não tem nada de errado fazer turismo. O que tem de errado é não monitorar, é não acreditar, é não ter educação, é ir num lugar desse, que é um santuário ecológico, e falar alto, botar som alto e fazer baderna. Isso é que está errado. São as responsabilidades que eu citei aqui no começo. Responsabilidade do turista,
e a responsabilidade do gestor público. Isso precisa ser apurado, não é para encontrar culpado, não. É para tentar evitar que aconteça no futuro. Mas quem, Paulo, pode achar que tudo isso acontecendo num lugar onde não era para ter água vai ficar impune? A natureza não vai dar o payback dela. Claro que vai dar, cara. Aliás, carro de som... E a gente fala muito sobre a chuva, né? A gente fala muito sobre a chuva. A chuva está caindo, a gente não está preparado para isso. Na realidade, ela sempre caiu da forma como ela cai. A gente que está errado da forma como a gente vem construindo. E isso tem que servir de lição até para as próximas expansões que a gente vai, de forma até mais consciente, procurando e nos colocar para que tenha mais segurança com as pessoas. Porque, literalmente, Belo Horizonte, do jeito que ela está, não foi criada. A natureza não foi preparada para esse tipo de obra que foi feita na cidade de Belo Horizonte, assim como bem citou o Luiz, a usina, ela também criou um ambiente novo no qual a natureza não estava preparada. Então ela naturalmente vai se adaptar da forma dela, sempre de licença e nada. Agora, quem está conosco é o nosso querido Jarbas, Paulo. O procurador do Ministério Público de Minas Gerais, doutor Jarbas Soares Júnior, que está na ponta da linha com a gente, vai conversar um pouquinho com a gente. Nós vamos falar rapidamente, doutor Jarbas, de alguns assuntos, e para render a nossa conversa, nós vamos falar um pouco sobre a situação das barragens, sobre o acesso do MP nessa questão da represa de Furnas, a ação civil pública contra a Valurec e a decisão do Ministério Público sobre Capitólio. Um prazer enorme poder recebê-lo, e já começo primeiro cumprimentando, desejando uma boa noite, mas já fazendo uma pergunta a respeito da situação das barragens, quer seja da mineração, quer seja de barramentos que contém água em Minas Gerais, e a atuação do Ministério Público nessas barragens. Doutor Jarbas, boa noite. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Prazer grande estar aqui novamente, embora nesse momento aí numa situação um pouco mais difícil. Nós estamos aqui acompanhando a situação no estado. Falei agora com alguns promotores de justiça das cidades que estão numa situação mais complicada, e nós estamos atuando junto com os órgãos do governo do estado, com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com a SEMAD, também com a Agência Nacional de Mineração. Amanhã de manhã eu tenho reunião com o governador Romeu Zema, e nós estamos aí estudando algumas alternativas. Nós temos aqui no estado, especificamente em relação a barragens, um problema, uma questão histórica, né? O estado minerador, a mineração foi realizada esses anos todos com a utilização de água, com essas barragens de contenção, e obviamente é um problema que o estado vai ter para tratar durante muito tempo. Temos aí uma lei que exige o fim dessas barragens no estado, e nós estamos aí com um período de chuvas aí intensas, intermitentes aqui no estado, com uma situação muito peculiar, porque essas chuvas intensas, logicamente, causam pressão nessas barragens. O caso da empresa Valurec em Nova Lima é um caso bem típico. O dique que foi construído ajudou na contenção, mas uma hora a água verteu, galgou, utilizando o termo técnico, e gerou todos esses problemas aí na região. O Ministério Público tem uma investigação para verificar as causas disso tudo, porque, obviamente, esse problema é da empresa. Vamos dizer, se não tivesse a mineração lá, não teria o problema. Este problema, pelo menos, seriam problemas mais naturais, mas esse aí causado pela ação do homem, certamente, e de uma parte dela, e certamente pela ação do homem, e aí a empresa, ela é responsável por tudo que aconteceu, né? Então, o Ministério Público faz essa investigação. A nossa preocupação mais imediata em relação a essas consequências, este momento, que é permitir a mobilidade da população, a proteção do meio ambiente, dos animais, a rigidez da barragem. Foi feita uma drenagem durante esse período de sexta, sábado e domingo, de que foi muito positiva. Se não fosse, talvez, haveria um risco muito maior da barragem se romper, e aí as consequências são imprevisíveis. Então, a empresa fez essa parte. Hoje teve aqui no Ministério Público, especificamente no caso concreto, para tratar da ação que nós conseguimos obter uma
decisão cautelar do Poder Judiciário, e nós estamos conversando, hoje ainda vamos mandar uma minuta para a empresa, ela assumindo, obviamente, suas responsabilidades no caso concreto. O que fica de mais uma vez um recado para todos que exploram recursos naturais, ambientais, nas suas atividades, porque são uma via de mão dupla. Se explora, a atividade é permitida, o desenvolvimento é necessário, a Constituição garante, mas do outro lado, paralelo à responsabilidade pelos seus atos praticados. Aí, no caso, a empresa, o que aconteceu, nós ainda estamos no processo que vamos apurar, mas, no momento, as nossas preocupações eram as medidas mais imediatas. O governador Romeu Zema também está participando de tudo isso, e nós vimos uma ação, de certo modo, rápida do Estado, e contamos também um pouco aí com talvez uma diminuição do volume de água que caiu aqui na região central nesse momento. Nós tivemos outros problemas, nós temos outras barragens, se você avaliar o estado inteiro praticamente, hoje nós conversamos com o colega de Espinosa, na região mais extremo norte do estado, temos problemas em outras regiões, não só na região minerária, há problemas de hidrelétricas, pequenas hidrelétricas, como que é o caso de Pitangui, Pará de Minas. Então, assim, o estado de Minas é o estado que os empreendimentos utilizam muitos recursos naturais, e isso, com a avalanche de chuvas, como aconteceu agora, os problemas estão acontecendo praticamente em todo o estado. O Ministério Público viveu, junto com a comunidade, o Poder Público, a situação de Salinas, agora há pouco, na região do Rio Pardo. O problema veio aqui para a região central. Enfim, estamos todos trabalhando, o Ministério Público tomando as medidas necessárias. Essa ação que nós propusemos aí durante o final de semana era uma ação absolutamente necessária. A experiência de Brumadinho e de Mariana ajudaram muito e estão ajudando agora para essas medidas preliminares que nós estamos trabalhando junto com a Advocacia Geral do Estado e a empresa, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a FEAM, a SEMAD, todos estiveram aqui hoje. Estamos tentando alinhar o que o juiz decidiu e as medidas que competem à empresa. O que eu tenho falado e repito, e falei hoje na reunião com a empresa, que a principal interessada de construir essas soluções é a própria empresa, porque a responsabilidade maior é dela, e caso aconteça um dano maior, uma situação maior, nós estamos vendo as consequências, sobretudo o que aconteceu em Brumadinho, a empresa tendo que promover uma indenização bilionária e os seus executivos sendo processados criminalmente. Doutor Jarbas, a gente enxerga... Primeiro, boa noite, obrigado por dar aí atenção. Imagino a agenda deve estar super apertada, não falta problemas, nesse começo de janeiro. Parece que a gente tem assassino em Minas Gerais em sempre começar a ação e com problemas de todo tipo de ordem de grandeza, e o MP tem esse papel de moderar essas relações, tanto para não inviabilizar uma atividade que é tão importante quanto a mineração para o nosso estado, que gera emprego, economia, renda, mas ao mesmo tempo também tratá-la de uma forma no qual a população se sinta confortável e segura. Como é feito esse equilíbrio e de que forma que vocês vêm enxergando? Até o senhor já citou até Brumadinho, que trouxe aí uma série de experiências no qual vocês puderam até reaproveitá-las e até atualizá-las nessa questão da Blorec, que eu enxergo que são situações bem distintas, por mais que a gente está falando sobre represas, nesse caso, enfim, a gente não teve ainda bem nenhum tipo de fatalidade, mas como que vocês buscam esse equilíbrio? Você enxerga aí, como você disse, uma boa vontade da empresa em se adequar, em estar aberta aí a proposições, ou enxerga aí uma dificuldade nesse trato entre o governo, a empresa, a população? Como é que você busca esse equilíbrio? Olha, Rodrigo, obrigado, boa noite. O ponto principal que o operador do direito tem que ter é bom senso. Bom senso é uma lógica comum, com qualificada, no nosso caso, são pessoas que se preparam para enfrentar essas dificuldades, não só no Ministério Público, mas no setor público inteiro.
Então, é o bom senso. Olha, as atividades econômicas, elas são permitidas pela Constituição, e as atividades econômicas que geram emprego, renda, recursos para o Estado. Agora, essas atividades não podem ser totalmente livres para fazer o que quiser. O direito de um termina onde começa o do outro. Então, nós temos toda uma legislação para ser cumprida. As empresas viveram, muitas delas, problemas, realidades distintas, décadas de 70, 60, 80. Agora, nós vivemos os problemas que aconteceram e há uma legislação mais dura em relação a essas matérias. Então, o que é que nós temos que trabalhar? No caso de Minas Gerais, que já tem um histórico grande, sobretudo na questão dos barramentos, da mineração, está aí, o passivo existe. Então, nós temos que buscar alternativas para que as empresas continuem funcionando, que esses sistemas que não funcionam mais, já estão superados, sejam eliminados e a mineração, no caso específico, ocorra dentro de um sistema que traga segurança para a população, respeito ao meio ambiente e garantias também para o Estado, porque senão, no final, quem vai assumir esse passivo somos todos nós. Então, esse sistema de caução é importante. Nesse caso da Valorec, estamos discutindo uma caução para garantir essas medidas reparatórias. Isso é muito importante. Você veja, a companhia Vale, no caso de Brumadinho, talvez tivesse gastado aí 1% de tudo que teve que ressarcir, poderia ter evitado o problema que aconteceu. Então, assim, o Ministério Público trabalha dentro da realidade. Obviamente que, nesse momento, nós estamos vivendo sob pressão por conta das chuvas, então temos que buscar soluções dentro do problema acontecendo. Mas nós não podemos querer resolver tudo de uma vez, que não vai ser resolvido. O Ministério Público tem que ser firme. Nós entramos com ação firme, ação dura, ação forte, e agora estamos sentando na mesa da empresa. Nós não podemos também demonizar o empresário. Eu recebo muitas mensagens de vários meios, de pessoas querendo sangue e outras já falando, olha, vocês estão exagerando na dose. Eu acho que nenhum nem outro. Nós não queremos que as empresas paralisem suas atividades, mas queremos que elas funcionem corretamente. Procurador, boa noite para o senhor também. O senhor falou uma coisa importantíssima aí agora, eu comentava um pouco antes que tem que haver um equilíbrio, até nas críticas que a gente faz, né, eu disse isso logo na abertura do programa, entre o que é responsabilidade do turista, por exemplo, aí falando agora a partir de agora, falando de Furnas, né? O que é responsabilidade do turista, o que é responsabilidade do empresário, o que é responsabilidade do gestor público. Tem que haver um equilíbrio nessa responsabilização, até que para essas coisas não aconteçam de novo. O Ministério Público Federal já pediu apuração do que aconteceu esse fim de semana em Capitólio. E a gente vê que isso acontece muito, por exemplo, em relação às barragens, mas ali, por se tratar de Furnas, por se tratar de uma região com 39 cidades que vivem do turismo que está ali, parece meio intocável aquilo ali. A situação, a forma como é feita, a liberalidade que se tem ali para qualquer tipo de turismo, parece meio intocável. Ninguém mexe muito ali. O governo do estado não mexe muito, o Ministério Público não mexe muito, as prefeituras nem pensar, os empresários precisam daquilo, e está certo, não tem problema nenhum nisso, e os turistas adoram do jeito que é. Como buscar esse equilíbrio? O Ministério Público tem como atuar de alguma forma, a partir de agora especialmente, para buscar esse equilíbrio e evitar que esse tipo de tragédia aconteça no futuro, ou até tragédias piores? Então, Jarbas, eu só vou pedir para o senhor ser rápido na resposta, que a gente está com o tempo aqui contadinho. Obrigado. Tá bem. Olha só, o Ministério Público atua muito no Lago de Furnas. Nós temos a promotoria de Pinhuí, que tem inclusive um servidor exclusivo para a área ambiental, para auxiliar a atuação do promotor de justiça do meio ambiente de Piauí, onde está inserida a boa parte das atividades econômicas e ocupação humana. Então, o Ministério Público tem atuado lá, sim. Agora, ficaria difícil ficar especulando, né, quanto mais tratando do Procurador-Geral de Justiça, especular sobre essas atividades, de tudo que aconteceu. Agora, o lago foi formado por Furnas, né? Houve alteração do meio ambiente,
na região, isso é nítido, claro. Então, me parece, assim, muito sem um juízo final, que talvez tivesse sido necessário orientações, né, para aqueles que frequentam lá os cânions, em relação a eventuais riscos, atividades que poderiam ser exercidas, até limites, talvez fosse isso necessário. Tem uma foto que está circulando hoje aí, de um outro dia que tinha, assim, 50 vezes mais barcos do que nesse último final de semana. Então, é uma região que realmente precisa de todos estarem atentos, até pelo que os técnicos estão falando, que é uma região possivelmente poderia ocorrer uma situação como essa. Então, eu não quero especular nesse momento, mas, obviamente, que tem uma responsabilidade aí do setor público, tem a responsabilidade da empresa e também, às vezes, dos cidadãos, né? Mas me parece que uma sinalização poderia ter evitado esse problema. Bom, vamos agradecer o Procurador-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, Dr. Jabas Soares Júnior. Dr. Jabas, venha sempre conversar conosco para a gente poder explorar cada vez mais temas que são de interesse do mineiro, da proteção das nossas vidas, das nossas atividades. Muito obrigado, uma boa noite, Dr. Jabas. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz Fernando. Prazer sempre estar, Rodrigo. Prazer muito grande estar sempre falando com vocês. Rodrigo Carneiro, Luiz Fernando Rocha, muito obrigado por ter participado com a gente numa segunda-feira em que a gente ainda está vivendo a ressaca do final de semana com tantas notícias preocupantes. E olha, a gente só espera que o clima-tempo tenha razão, viu, Rodrigo Luiz? E que a partir de amanhã a chuva comece a diminuir, porque se o clima-tempo não tiver razão, nós não vamos ter muita saída, não. Dom Pedro tem que pegar leve, São Pedro tem que pegar leve com a gente. Bem leve. Rodrigo, obrigado. Luiz Fernando Rocha, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou pelo 98 FM, na rede 98 FM, 98 Live, 198, 698 da Claro TV. Para quem nos acompanhou pela Rede Mais HD, muito obrigado. Quem está na Rede 98 fica agora com o Arena 98. Quem está na Rede Mais HD vai ficar com o Jornal da Record. Termina aqui o Talks, um resumo das principais notícias do dia com opinião, sempre no oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Boa noite e até amanhã às 7h. Tchau. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.